Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 30 de novembro, segunda-feira, turma do horário, C de noite. Dentro da nossa aula de segunda-feira, dentro do AVA, está disponível uma atividade de simulação do projeto final da disciplina. Quarta-feira, próxima aula, nós vamos dispor uma atividade para vocês, onde vocês irão fazer o projeto de uma rede pneumática. Não é nada muito complexo, vocês verão que não é nada diferente do que nós trabalhamos e tratamos dentro da disciplina. Uma das nossas primeiras aulas, nós discutimos e conversamos e foi dito a vocês que, ao final do curso, vocês seriam aptos a dimensionar, projetar, especificar uma rede tubular de distribuição de ar comprimido, tanto a rede primária quanto a rede secundária, que é já a parte do circuito e realização do trabalho, de forma completa, compreendendo simbologias, ligações, elementos e assim por diante. Então, essa atividade é justamente justificando este conhecimento. Então, quando a gente abre ela aqui, ela traz uma contextualização, tá? Aqui, pessoal, primeiramente, essa aqui é uma atividade de simulação, tá? Ela não vale ponto, ela serve para vocês estudarem, entenderem a lógica de um projeto e poderem tirar quaisquer dúvidas até a próxima aula, para que a partir da próxima aula vocês comecem fazendo o projeto já valendo a atividade final da disciplina, ok? Esses dados do próximo projeto, quarta-feira a gente discute melhor, mas vai ser uma atividade entregue na quarta-feira para ser entregue até a outra segunda, dia 7. Então, vocês vão ter aí praticamente 5 dias para desenvolver, tá? Então, não é uma atividade complexa, não é muito longa. Você sentando, observando, você consegue desenvolver. O intuito dela é a vivência em relação a um projeto. Um ponto interessante e fundamental é prestar atenção no desenvolvimento. Vocês vão ver que quando a gente trabalha um projeto, uma decisão errada, uma especificação errada lá no início, ela pode impactar no desenvolvimento de todo o conjunto, né? Então, se a gente for pensar em qualquer trabalho, em qualquer construção, por exemplo, se o cara vai desconstruir um edifício, um prédio, se ele erra na fundição, lá, né, nas bases, o prédio pode sair alinhado, reto, ok, mas tem um problema lá embaixo que impossibilita ele de funcionar. Mesma coisa em diversos outros. Se o cara projeta um avião perfeitamente correto, mas o motor não tem capacidade de movimentá-lo, né, de dar o impulso necessário para ele voar, então não funciona o projeto. É a mesma coisa dentro da nossa rede. Então a gente colocou uma contextualização aqui, né? Ó, você é o engenheiro que foi selecionado para realizar o projeto de automação do setor de embalagem de uma indústria de bebidas. Nesse projeto será realizada a substituição de todas as ferramentas elétricas por ferramentas pneumáticas e alguns atuadores substituirão operações manuais por automáticas. Então vai substituir lá a ação humana, né, ou um pedal, ou uma alavanca, por meio de um atuador pneumático. Essa nova instalação pneumática será alimentada por uma unidade de ar comprimido, compressor, possuirá uma rede tubular de distribuição de ar comprimido, atuadores e ferramentas pneumáticas. Os componentes e quantidades que compõem o projeto são. Então tem essa primeira tabelinha aqui, né? Ó, uma tabelinha que a gente já vivenciou em outras atividades nossa lá na V1, né? Então, por exemplo, vão ser 6 lixadeiras angulares, cada uma consome 380 litros por minuto. São 6, então a gente tem que multiplicar por 6 vezes, né, para saber o total dela. Furadeira tipo pistola, 240 litros por minuto cada uma, né? São 5. E assim sucessivamente. Até que atuador pneumático A. São 10 unidades, mas não tem o consumo dele aqui. Tranquilo, não tem problema. A partir dos dados apresentados, determine os seguintes parâmetros. E aí nós vamos ver. Todos os modelos de compressores que possam atender o sistema. Ah, não tem como eu atender ainda esse sistema porque eu não sei quanto consome meu atuador A. Para frente, então. Volume do reservatório. Também não tem como, porque ainda falta o atuador. Diâmetro da tubulação. Também não tem como, porque ainda falta o atuador. Consumo de ar de uma unidade do atuador, de uma unidade do atuador A, em metros cúbicos por minuto, por hora.
Opa, cadê o atuador A? Ele está aqui embaixo. Ó. O atuador A, duplação sem haste, será utilizada para realizar a tarefa seguindo a seguinte lógica. Tá? Ao ser acionadas as botoeiras B1 ou B2 ou B3, ambas sem travas, o atuador deverá avançar lentamente e retornar também de forma lenta quando a botoeira B4, também sem trava, for acionada. Sabemos que o atuador A trabalha numa frequência de 120 ciclos por hora. Então veja só como que todos os pontos são importantes para a determinação do projeto. Você vai pegar os dados do atuador A, você já pode responder o item D, que tecnicamente ele corresponde a 15% aí do projeto. Então você vai pegar ele aqui e calcular o consumo desse atuador em apenas um ciclo. Uma unidade durante um período de tempo aqui, né? Um ciclo dele. Esse atuador, você vai pegar esse dado, essa resposta, ela vai ser inserida aqui. Cuidado com as nomenclaturas, aqui a gente vai calcular em metros cúbicos por hora e lá solicita litros por minuto. Você chegando nesse valor, você tem capacidade de calcular essa tabela. Calculando essa tabela, você já tem a possibilidade de dar continuidade. Aí sim, você pode especificar o compressor, você pode especificar o reservatório, você pode especificar a tubulação. Então, você já especificou aqui o consumo, ok? Caso você faça antes ou depois de voltar lá para a tabela, você já pode fazer também em paralelo as forças de avanço e recuo desse atuador, é um cálculo em separado, e também separado, sabe que se é a lógica do circuito. Resumindo, isso é a realidade de um projeto. Dentro do trabalho, já colocamos algumas fórmulas básicas de orientação para a realização da atividade. Logicamente, você tem que compreender o atuador para aplicar as fórmulas corretas, as equações, na verdade, está escrito fórmulas aqui, mas está errado, é equação. Fórmula é da química, né? Nós trabalhamos com equações. Tem também aqui os gráficos para as marcações e identificação dos elementos. Então, é uma atividade simples, bem direta, tá? Muito similar ao que vai ser feito, proposto, na verdade, na próxima quarta-feira, ok? Deu para entender a lógica de funcionamento? Deu sim, professor. Legal. Pessoal, atenção, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em qualquer projeto, qualquer área. Vejam quais são os fatores, vejam as unidades, tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, né, o atuador pneumático A, aqui é o consumo de uma unidade. Uma unidade consome quanto? Tá aqui, né? Você calcula. Ah, são 10 unidades dessa, então a gente vai calcular para saber aí o nosso consumo total. Sabendo o consumo total, temos aqui também as pressões, ó, de cada elemento. Com as pressões, que pressão é essa? Trabalho, né? Variação de pressão também. Ou seja, com esses dados, nós conseguimos especificar compressor, reservatório e tubulação. Ah, professor, quer dizer que então que se eu errar essa conta eu perco toda a prova? Não. Perco toda a atividade? Não. Na vida real você perde todo o projeto. Mas aqui a gente é legal, ainda dá para você salvar algumas coisas, porque o cálculo do consumo, cálculo da força e o circuito não estão associados a essa tabela. Essa tabela está associada ao reservatório, compressor e tubulação. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Alguma curiosidade? No caso, esse item F, professor, quando o senhor pede para seguir essa lógica aí, precisa Certo. esboçar? Sim. Desenho? Sim, sim. Aqui não está bem explícito, mas é para vocês desenharem o circuito. Realmente ficou faltando aqui para a solicitação de desenhar o circuito, mas fiquem atentos, tentem desenhar, tentem simular esse circuito aí, porque a ideia é o circuito ser feito também, tá? Eu que errei aí na escrita. Legal a observação, não tinha percebido. Essa pontuação é justamente para isso. Os 30% aqui, né? É o circuito. Mais algum questionamento, pessoal?
Tem disponível aqui junto, já tem também lá no AVA todo esse material aqui, né, das cartas, né? Mas já deixei junto aqui com atividade também, caso vocês necessitem imprimir ou riscar no próprio computador aí para facilitar a resolução. Mas é fundamental o uso delas para determinação dos elementos. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, eu vou estar à disposição, tanto no nosso grupo do WhatsApp, ferramenta Torpedo, ok? O intuito agora dessa aula era apenas passar essa atividade para vocês já começarem a trabalhar, gerarem as dúvidas. O intuito também é quarta-feira perguntar se alguém tem dúvida, não é trazer as respostas, tá? É fazer um comparativo de respostas. Aqui, tecnicamente, as respostas são similares para todos, é a mesma proposta, ok? E aí vocês desenvolverem para encontrar dificuldades. Tive dificuldade aqui na tubulação, vamos voltar lá, tem os vídeos gravados, tem as aulas disponíveis, tudo que a gente fez sobre tubulação, e aí relembra essa matéria. Esqueci aqui da parte do reservatório, aquele gráfico de 4 eixos, né, ó, tá aqui ele, 1, 2, 3, 4, tem as nossas aulas gravadas, tem todo o material disponível lá no AVA para vocês, para exercitarem e lerem sobre isso. Teve dúvida sobre reservatório? Tem aula aqui, né? Ó. Produção e especificação do compressor. Aqui que entra a especificação do compressor, que entra o reservatório. Então tem aqui tudo a aula, todo o material referente a reservatório, a tubulação, a distribuição, né? Parte de resolução de exercícios, que a gente fez exercícios com essas mesmas práticas, ok? Não é para entregar, Luiz. Esse aqui, por enquanto, não. Ele é apenas uma simulação. O de quarta-feira que é valendo. Ok? Mais algum questionário, pessoal? Questionamento, na verdade? Legal, tranquilo. Então, usem o tempo com eficiência, já comecem a pensar na atividade, nesse treino. Quarta-feira nos encontramos aqui para apresentar a proposta final, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp e nosso torpedo também do Uniforme Online. Pessoal, boa noite, obrigado pela atenção. Já eu disponibilizo a gravação desse vídeo junto à atividade aqui para mais esclarecimentos, quem quiser. Ok? Beleza. Professor, precisa botar o nome aqui no chat? Professor. Não, pode ficar tranquilo, presença para todo mundo aí. Essa parte final aí a gente manteve aí presente para todos. Beleza. Tranquilo? Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, até mais.